Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a melhor estratégia para quem tem pouco dinheiro: diversificar ou concentrar. Se você tivesse que falar de cara assim, vale a pena ou não vale? Então, eu vou falar ao longo desse vídeo, mas eu interrompi aqui para te falar uma outra coisa, descorrelacionada. Olha só que doideira, eu sou inconveniente, né? Eu disponibilizei um aulão aqui embaixo, 100% gratuito, sobre composição de carteira. Depois que você entender, spoilers, é preciso diversificar a carteira, vou falar isso nesse vídeo. Você vai ter que entender como que você vai fazer isso na prática. Então, nesse aulão eu tô te mostrando passo a passo da estratégia que você tem que fazer para compor a sua carteira de investimentos. É gratuito, tô botando aqui embaixo. Mano, vai lá rapidinho, tu assiste e vai ser uma baita aula que você tem acesso só colocando teu e-mail que eu te mando por lá, beleza? Valeu. Se você soubesse o quanto a Tesla iria se valorizar, quanto a Magazine Luiza iria se valorizar, né, até aquele período antes dela cair tudo, quanto o Bitcoin ia subir, não teria por que a gente investir em qualquer outros ativos senão esses. Na verdade, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo grande investimento, porque simplesmente não dá para acertar o fiofó da mosca. É justamente o achismo de que é possível apostar todas as fichas em uma só casa e essa casa vai ser vencedora que faz com que a gente acabe perdendo boas oportunidades. A gente precisa ter ativos, no plural, porque essa é a forma como a gente pode se expor à chance de algum desses ativos porrar. A melhor estratégia para encontrar a próxima Tesla é tendo uma carteira diversificada. Mas cuidado para não confundir diversificação com pulverização. Como assim? Pulverização, o que é isso daí? Cara, pulverização acontece quando a gente já reduziu quase todo o risco não sistêmico da nossa carteira e as compras adicionais que a gente faz de novos ativos não são ativos descorrelacionados, eles têm correlação com algum outro ativo. Como assim? Peraí, risco não sistêmico, ativos descorrelacionados? Se liga. Primeiro, risco não sistêmico. Olha esse gráfico aqui. Como você pode ver, o risco não sistêmico ele vai diminuindo conforme você vai aumentando o número de ativos na nossa carteira. Mas o que o risco não sistêmico é na prática? Sabe o que é? É o risco de acontecer alguma calamidade com a nossa carteira que só aconteceu por causa da nossa ingenuidade, da nossa falta de capacidade em construir uma carteira diversificada. Você pode ver que nesse primeiro momento em que a gente começa a adicionar mais ativos descorrelacionados na nossa carteira, o nosso risco não sistêmico vai diminuindo, o que quer dizer que a gente consegue manter a maior rentabilidade com o menor risco. E só pra gente não passar batido, o que é aquele risco sistêmico que tá aparecendo aí? O risco sistêmico é o risco que você não consegue evitar. Não basta ser inteligente e falar, ou construir uma carteira diversificada pra conseguir amenizar isso daí. Porque é o risco de colapso total de mercado. Você pega o coronavírus, quando ele surgiu, cara, a galera tava em busca de liquidez. Não importa se no momento onde estourou aquele aviso do OMS dizendo que coronavírus ia ser caracterizado como pandemia, não tivesse quem ganhou dinheiro. Sendo você tendo ativos em ouro, Bitcoin, ações, fundos imobiliários, dólar, o que for, colapso total do mercado, todo mundo perdeu dinheiro. Isso é o risco sistêmico, aquele que você não consegue evitar. E se você não consegue evitar, não tem muito que a gente possa fazer a respeito. Mas o risco não sistêmico a gente pode evitar. Como você pode ver nesse gráfico, você percebe que a partir de determinado número de ativos, algo em torno de 20, os novos ativos que você coloca na sua carteira, eles não diminuem mais tanto assim o risco não sistêmico. O que mostra pra gente que não faz tanta diferença pra gente ter uma carteira menos volátil, até porque quanto mais ativos a gente tem, mais difícil é de acompanhar. E se é muito difícil da gente acompanhar o que tá na nossa carteira, o que pode acontecer é que você acabe tendo ações ou fundos imobiliários ou posições em quaisquer ativos que sejam que, se você analisasse hoje, você não ia mais ter na sua carteira. Mas simplesmente porque você tem tantos para acompanhar, você acaba mantendo. Foi o que aconteceu particularmente comigo, cara, quando eu comprei Cielo lá em 2018. Comprei Cielo a tipo R$18. E aí o negócio foi caindo. Eu não entendi porque estava caindo. Eu falei, pô, olhando o histórico da empresa, é uma empresa que por análise fundamentalista gera caixa, gera lucro, aumenta patrimônio líquido, tem uma gestão bacana. Pô, vou comprar mais. E aí eu fiquei nessa de ficar comprando Cielo sem saber o seguinte: ela perdeu o monopólio sobre as máquinas de cartão de crédito no Brasil. Começou a surgir Stone, Moderninha, Pro, Rede, tantas outras maquininhas de cartão que, justamente por eu acabar tendo tantos ativos na minha carteira, eu não sabia o que tinha acontecido com o Cielo. Vendi a Cielo quando eu finalmente descobri isso, no prejuízo, e aí a parada continuou caindo. Que bom, então, que eu vendi e não casei com a ação. Isso aqui é o que acontece quando você acaba tendo mais ativos do que você consegue acompanhar. Você acaba mantendo em carteira ações que às vezes você não deveria. Tá bom, Breno, mas você falou alguma coisa aqui que eu não entendi também. Pra gente diminuir o risco não sistêmico, a gente precisa comprar ativos descorrelacionados entre si. Que negócio é esse? Sabe o que é, irmão? Vou te explicar. Ó. Ativos descorrelacionados são aqueles que sofrem diferentes influências de mercado. Por exemplo, se você comprar Bitcoin
versus se você comprar um fundo imobiliário, qual que é a relação direta que eles têm entre si? A gente não consegue traçar, então eles são ativos que não têm uma correlação entre si, são descorrelacionados. Ao passo que, se a gente comprar, por exemplo, ações do Santander e do Itaú, cara, eles sofrem as mesmas influências. Ó, se a gente for analisar aqui no TradingView, olha que bizarro que acontece. Vamos pegar, por exemplo, aqui as ações do Santander, tá? Que são o SAMB11. E aí, a gente vai ver o gráfico delas aparecendo, e aqui eu vou colocar para comparar com o coeficiente de correlação, que é o coeficiente que vai dizer se existe correlação ou não entre dois ativos, com o Itaú, ITUB4. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, esse gráfico aqui embaixo, azul, está mostrando que ao longo do tempo, a correlação entre Santander e Itaú fica em perto de 90% vezes 1, quer dizer que quando o Itaú subir, por exemplo, 10%, o Santander vai subir 9%. Então, eles sofrem as mesmas influências de mercado. Não faz sentido a gente simplesmente colocar mais e mais ativos na nossa carteira se eles são muito correlacionados entre si. Vamos pegar aquele exemplo de um fundo imobiliário com Bitcoin, por exemplo. Vamos lá, ó. Fala um fundo imobiliário aí, sabe? HGLG. HGLG11. Ó. Vamos pegar o HGLG11 aqui e aí a gente vai comparar. Aqui, ó, ele já comparou com o Itaú. Você vê que o próprio HGLG11, que é um fundo de galpões logísticos, ele tem uma correlação muito mais instável com o Itaú. O que mostra justamente que você ter uma carteira desses ativos acaba construindo algo que é descorrelacionado. Mas vamos colocar aqui Bitcoin. Se a gente for aqui colocar Bitcoin, a gente deixa de ver de novo uma correlação direta, fica muito mais instável, o que mostra justamente que a gente tem uma carteira com esses dois tipos de ativos faz sentido. Pegou? Esse coeficiente de correlação, ele varia de -1 a 1. Se for mais perto de 1, quer dizer que eles são muito correlacionados. Se for mais perto de -1, quer dizer que o que acontece com um ativo acontece inversamente proporcional ao outro. Quer ver? Vamos comparar aqui o nosso índice Bovespa com o dólar, por exemplo. Vou colocar aqui índice Bovespa. E agora eu vou puxar aqui a relação do dólar com o real para a gente comparar o que acontece com esses dois ativos. Ó. Olha só que bizarro, cara. A gente vê que, na maior parte do tempo, existe uma correlação inversamente proporcional do nosso índice Bovespa com a cotação do dólar. Olha só, ele tende a ficar negativo aqui, algo em torno de 80%, 70%. Ah, Breno, mas isso não faz sentido, então, ter dólar na carteira. Mano, você não vai ter dólar debaixo do colchão. Você vai ter empresas que possível se valorizar também. Por isso, o ideal seria a gente comparar, então, com o que de fato você vai ter na sua carteira, que é você pegar, por exemplo, o Ibov e comparar com o S&P 500, né? E aí você já vai ver que também não existe um padrão tão forte. Ele sobe, desce, vai para baixo, fica negativo ou não, o que permite justamente com que você possa manter uma rentabilidade positiva, mesmo apesar de você estar investindo em ativos dolarizados, o que permite que você consiga construir uma carteira descorrelacionada, investindo tanto em real quanto em ativos estrangeiros. Inclusive, galera que quiser usar aqui o TradingView é de graça, tá? Assim, tem um trial de 30 dias, você pode analisar isso daqui. Mas eu nem coloquei o trial e eu tô usando, então eu acho que é liberado para todo mundo. Percebeu? Muitos investidores acabam comprando ações com uma alta correlação umas com as outras, sendo que isso só prejudica a relação de risco e retorno. Olha esse gráfico aqui que foi retirado do livro Princípios do Ray Dalio, que é um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele tem o maior fundo de investimentos que existe, chama Bridgewater. Ele basicamente mostra que quanto mais descorrelacionada é a sua carteira, não só você tem uma volatilidade menor, como você também tem as maiores rentabilidades, porque você consegue passar bem durante períodos que são influenciados por diversas coisas diferentes. E isso faz com que seja justamente as melhores carteiras para períodos de crise. Legal? Ideal, então, ter vários ativos com baixa correlação entre si, até em torno de 20 ativos. Caso contrário, a gente não vai conseguir diminuir mais o risco não sistêmico e vai acabar tendo mais ativos na nossa carteira do que a gente é capaz de acompanhar e vai, na verdade, pulverizar a nossa carteira ao invés de diversificá-la. Legal? Cara, ó, muito importante isso. Investir não deve ser simplesmente um veículo de enriquecimento rápido. Investir deve ser visto como uma forma de preservação de patrimônio também. Por isso, se a gente, por algum motivo, está insatisfeito com a velocidade com que o nosso patrimônio está crescendo, é mais importante da gente se preocupar em aumentar o aporte do que buscar rentabilidades exorbitantes que, às vezes, para a gente obtê-las, precisaria correr riscos muito grandes. Então preste atenção nisso daqui. A estratégia sobre como a gente investe pouco patrimônio ou muito patrimônio é a mesma.
não muda. Fundos de investimento que são capitalizados em 100 bilhões de dólares, eles acabam assumindo as mesmas estratégias. Inclusive, o Ray Dalio mesmo tem um fundo chamado de All Weather que segue os pressupostos que eu elenquei aqui sobre uma carteira descorrelacionada que é capaz de passar por todos os períodos. Por isso, All Weather, todas as estações. E isso é dentro do fundo de maior poder de capitalização do mundo. Inclusive, o investidor que tem pouco dinheiro, ele tem uma vantagem de fazer essa estratégia maior do que até grandes fundos de investimento. Porque um fundo de investimento, se ele vai comprar ativos, ele tem uma quantidade tão absurda de capital que ele acaba movimentando o mercado. E se o fundo ele acaba comprando uma quantidade absurda de ações pela lei da oferta e da procura, ele vai acabar aumentando o preço com que ele mesmo está comprando, o que vai reduzir as suas rentabilidades. Nós, enquanto investidores, pessoas físicas, que temos pouco dinheiro razoavelmente comparado a grandes fundos de investimento, mas a gente não faz nem cosquinha quando a gente vai na bolsa comprar alguns ativos. Isso não muda em nada o preço. Ou seja, a gente pode se dar ao luxo de começar a diversificar a nossa carteira enquanto a gente tem pouco patrimônio para isso, porque é essa a estratégia vencedora, buscar ativos descorrelacionados entre si para diminuir a volatilidade da nossa carteira enquanto a gente aumenta as suas rentabilidades ao longo do tempo. Cara, se você faz isso, você já está usando uma estratégia vencedora, por isso o foco deve ser mais em aumentar a quantidade de aporte, seja através de ganhar mais dinheiro ou reduzir o seu custo de vida, do que de fato buscar uma fórmula mágica para você enriquecer cada vez mais rápido. Mas que pessoa bonita desse lado da câmera é você, meu filho. Coisa linda, ó. Seguinte, tô deixando um aulão aqui embaixo, você se lembra? Então falei você no começo do vídeo aqui, quando eu interrompi, mas clica aqui para você conseguir ver um aulão super completo sobre como começar a investir, como compor sua carteira de investimentos, falo sobre economia, para você saber o que fazer nesse mundo doido que a gente tem milhões de possibilidades sobre como colocar nosso dinheiro, e o que a gente só quer é chegar na liberdade financeira. Então vai te sanar muitas dúvidas. Garante que você vai clicar aqui para se inscrever e tá lá assistindo o aulão também, beleza? Agora, coisa importantíssima, eu quero saber de você qual é a carteira ideal que você tem de ativos descorrelacionados. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que os jovens estão comprando aí. Sem mais, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo como é que tá a sua carteira. Eu fico por aqui, meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme pra você, esse é o Jovem de Negócios.